Ok, pessoal, agora vamos falar sobre os conceitos básicos das portas de entrada e saída, né? Especialmente as portas de entrada e saída digitais, né? Quando as portas são entradas no modo digital. A porta mais simples de um microcontrolador é a porta paralela. Uma porta de I/O paralela é um mecanismo simples que permite ao software interagir com mecanismos externos. Ela é chamada paralela porque sinais múltiplos podem ser acessados de uma só vez. Uma porta de entrada que permite o software ler sinais digitais é do tipo de apenas leitura, tá? Isso significa que quando ele faz a leitura, os valores que estão na porta, né, no pino, são transferidos para o registrador e para a memória em algum momento, tá? Então, essa seria o tipo de porta de apenas leitura, né? Já adianto que no nosso processador, nós não temos portas de apenas leitura. Todas as portas podem ser de leitura ou de escrita. Tá? Bom, vamos continuar. Em particular, o driver TreeState, que nós vemos aqui nessa figura, 3.5, ele vai acionar os sinais num barramento de dados durante o ciclo de endereço. Tá? Essa figura aqui, né, pessoal? Aqui temos o processador, aqui temos o barramento interno do processador, que se comunica com a memória ROM e a memória RAM, mas também com as portas de entrada e saída, né? Quando a leitura não está sendo feita, essa porta TreeState, ela não está sendo acionada, então isso aqui está em alta impedância. E isso aqui não está, é como se ele estivesse desconectado do barramento. E aí, quando a leitura é feita, esse pino aqui é acionado e o dado é lido daqui. Ele passa daqui para cá, aciona o barramento e é feita a leitura. Então, pessoal, nesse tipo de porta apenas de entrada, quando você lê um dado, aquela tensão que está na entrada do pino, né? Se for 0 vai ser lida como 0, se for 1 vai ser lida como 1. Entretanto, nesse tipo de porta apenas de escrita, uma escrita não vai produzir nenhum efeito, tá? Só que no nosso caso, esses processadores que a gente usa, eles não têm porta só de escrita, tá? São portas de escrita e de leitura, tá? Uma outra informação importante é o seguinte: essa família que a gente está usando, ele tem entradas digitais tolerantes a 5 volts. Tá? Quer dizer o seguinte: esse processador funciona na verdade de 0 a 3,5, mas as portas toleram, né, entradas altas de 2 até 5 volts. Já nessa outra família aqui, né, somente algumas portas são tolerantes e outras não. Mas nessa aqui, você pode ter entradas de 0 a 3,5 ou também de 0 e 5. Ok? Bom, aqui, pessoal, temos um testinho, né? Tá? Então, aqui está perguntando: o que acontece se o software escreve para uma porta de entrada como a dessa figura 6.5? Acabamos de explicar, né? Deem uma lida novamente ou escutem o vídeo e respondam isso. Bom, agora vamos rever de novo o dispositivo de escrita. Nós já vimos um pouquinho, né, agora há pouco. Tá? Vamos traduzir aqui. Enquanto um dispositivo de entrada somente envolve a leitura da porta, tá? Uma porta de saída, numa porta de saída você pode tanto escrever quanto ler. Tá? A figura 6 mostra uma porta de saída que pode ser lida também. Tá?
É o tipo de porta que a gente tem no nosso processador. Tá? O ciclo de escrita no endereço da porta vai afetar os valores nos pinos de saída. Tá? Em particular, o microcontrolador coloca a informação que está a informação na memória, né? Na posição da memória correspondente ao dado, né? Coloca no barramento de dados, né? E depois ela é colocada no flip-flop tipo D. Tá? Desde que essa é uma saída que pode ser lida, né? Então um ciclo de leitura na porta vai permitir ler o valor existente na porta. Tá? Bom, isso aqui, pessoal, é uma porta somente de saída, né? Que é o seguinte: você escreve nela, né? E aí o dado é escrito no barramento e é escrito aqui nesse latch, fica travado aqui, tá? E aí, se você ler, o que você vai ler vai ser esse dado que está travado aqui. Entretanto, nesse tipo aqui, você não vai também poder colocar uma entrada, tá? Ele só funciona como saída, tá? Bom, esse tipo aqui de somente saída não existe aqui no nosso processador da família TM4C, ok? O tipo da TM4C é o tipo que pode ser configurado como entrada e saída, né? Que nós discutimos mais cedo. Então, vamos ver agora as portas que são usadas no nosso processador, né? É uma porta que pode ser configurada como leitura ou como saída, como entrada ou como saída, né? Então vamos lá. Para fazer o processador mais vendável, né? Melhor no mercado, muitas portas podem ser especificadas por software, né? Para ser tanto saída como entrada. Então, para aumentar o valor de mercado do processador, né, eles fazem as portas de forma que elas possam ser configuradas ou como entradas ou como saídas, né? Os microcontroladores usam o conceito de registrador de direção para determinar se é uma entrada, né, ou uma saída. Em geral, quando é uma entrada, o bit de direção é 0, e quando é saída, o bit de direção é 1. Né? Isso é mostrado na figura 6.7, né, que está aqui. Tá? Nós discutimos, né, vamos discutir mais um pouco agora. Tá? Nós definimos um ritual de inicialização, né, que é um programa executado no início, né, para inicializar o hardware e o software. Tá? Se o ritual do software torna o bit de direção igual a 0, né, a porta se comporta como uma entrada. E se ele faz o bit de direção igual a 1, ele se torna uma porta de saída, né? Uma porta de saída que pode ser lida, né? A própria saída pode ser lida. Tá? Cada pino de porta digital tem um bit de direção. Isso significa que alguns pinos na porta podem ser entrada, na mesma porta, né? Ou podem ser saída. Por exemplo, na porta F, você pode configurar um pino como entrada, alguns pinos como entrada e outros como saída. Tá? Bom, em quase todos os microcontroladores, né, na maioria, né, eles operam de forma similar à figura 6.7, que é essa aqui. Tá? Que nós já discutimos, né, pessoal? Quando está no modo entrada, então isso aqui você escreve um valor 0, né? E aí você bloqueia essa porta aqui e essa saída fica em alta impedância. Tá? E aí você pode colocar alguma tensão aqui e essa tensão aqui vai ser lida. Né? Agora, quando você programa no modo de saída, não pode ter outra tensão ligada aqui, porque senão vai haver um curto dessa tensão aqui, dessa porta, com a da saída. Então, quando está o valor 1, o dado que está aqui vai passar para o outro lado. Tá? E quando passar, a pessoa vai poder ler isso aqui. Tá? Então,
Aqui você passa o dado, né? Aqui você tem a saída. E se você tentar ler, o que você vai ler vai ser o último dado que você escreveu aqui. Então essa é a porta bidirecional. Vamos discutir agora essa discussão aqui no vídeo 6.3, né? Que mostra os dispositivos registradores, né? Mostrando a inicialização das portas. Vamos usar como exemplo a porta F, né? Inicializar os pinos da porta F. Então, vamos lá, vamos discutir esse ponto aqui agora. In this video, we'll show you how to initialize a parallel port. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como inicializar uma porta paralela. The port F, parallel port, has a number of registers. A porta F, a porta paralela, tem um número de registradores. The data register, which will perform input-output. O registrador de dados, que vai realizar a entrada e saída. The direction, which will tell us whether it's input or output. O registrador de direção, que vai nos dizer se o pino é uma saída ou uma entrada. And many others. E muitos outros. And you can see in this program here that there is a mapping between the name of the register and its address in the memory map. E você pode ver nesse programa aqui que há um mapeamento entre o nome do registrador e o seu endereço e o seu mapa de memória. Então, cada endereço corresponde a um registrador. Por exemplo, esse aqui é o endereço do registrador de dados da porta F. Esse endereço é onde está o registrador de direção da porta R. Esse aqui, por exemplo, para habilitar a saída digital, o modo digital, está nesse endereço. E assim por diante. All the I/O devices also have a clock. Todos os dispositivos de entrada e saída também têm um clock, né? O clock é um dispositivo de relógio, né? Que é geralmente uma onda quadrada, né? Com a frequência fixa. And we're going to have to turn on the clock. E nós vamos ter que ligar o clock. Só um comentário aqui, né, pessoal? É pelo seguinte, né? O processador todo funciona com o clock, né? Quando ele lê a memória, quando ele escreve na memória, quando ele lê as portas de entrada e saída, tudo ocorre durante um clock. Então, quando você vai fazer uma leitura de uma porta, esse clock ele tem que ser controlado por um outro clock que é compatível, né? Que funciona, digamos assim, nos mesmos instantes que o clock do sistema. Então, é importante você ligar o clock adequado quando você usa uma porta. Então, por isso, esse é um dos primeiros comandos que são sempre feitos. Let me illustrate what John just said. Me deixem aqui ilustrar o que o John acabou de dizer. There's for every port, in this case port F, there are relevant registers. Para cada porta, nesse exemplo aqui, a porta F, há registradores relevantes. The registers of interest to us are, there's a direction register. E os registradores de interesse para nós são, bom, tem o registrador de direção, and the direction register, like all registers that we're going to be looking at, is at a specific location. E o registrador de direção, assim como todos os registradores que nós vamos estar olhando, estão numa localização específica. Location happens to be from the program that we saw. E
E o registrador de direção, como todos os registradores, vamos estar numa localização específica, né? Do programa que nós vimos, essa localização do registrador de direção está nesse endereço aqui, 0, né? Que é o endereço em hexa. Né? Lembre-se que como está em hexa, esse 4 na verdade são 4 bits, né? 0100, esse 0 é 0000, o 0 é 0000, o 2 é 0010 e assim por diante. Então aqui é o endereço de 32 bits, né? Mas esse registrador utiliza só os últimos 4 bits desse endereço, os 8 bits desse endereço. The location happens to be 4002540. Será que foi falso? Quando eu testava, sempre paga. E depois eu vi que uma professora não estava marcada equivocada. Sim. E eu acho que muitos professores estão insistindo, né? Da aula? É. Não do Beto Paulo Freire. Não, ele fica achando que é isso, né? Eu achei que era isso. Falou nessa. Mas aí você que depois foi me explicando, não, tem que ter um livro texto, tem que não sei o que, pegar vários textos. Então, também é uma besteira, pegar vários textos, dá uma confusão. Bobagem. Cada um é que não sabe mais ou menos o que é. É melhor ter um livro texto. Sim. E é o princípio básico, não estou inventando nada, né? Mas. Aí acho que pega essa coisa internet, não usar. Se você agora vê os sites dos Estados Unidos, como ensinar. Os do Brasil, caso perdido, bem parece. É muito difícil. Agora, você faz isso com uma pessoa e depois a pessoa fica assim, Sim. e desiste. Sim. E é porque todos os professores da. Não é maldade tudo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão ensinar a mulher, não funciona. Na prática não funciona, não. Eu vou censurar aqui, vou fechar a porta aqui para. Se der na tela, segue tudo. Deixa eu só então, vou fechar o vídeo no lugar claro, tá? Com 2 minutos. E aí eu sei onde parou, tá? Rapidinho. Rapidinho. And this is a register with many fields in it, but the fields are of interest to us because port F has 5 pins that we will be working with. E esse é um registrador com muitos campos nele. Mas os campos de interesse para a gente, porque a porta tem 5 pinos, né, que nós vamos trabalhar com ele. So the 5 pins are configured on pins, on bits 4, 3, 2, 1 and 0. Então, os 5 pinos configurados são os bits 4, 3, 2, 1, 0. Lembrando, pessoal, essa porta nessa placa, nós só vamos usar 5 pinos, né? 4, 3, 2, 1, 0.
So these are the 5 pins that we can program. Então, esses são os 5 pinos que nós podemos programar. Now, let's understand how a direction register works. Então, vamos ver agora como o registrador de direção funciona. So we see that pins can be reconfigured. Então, nós vemos que os pinos podem ser reconfigurados. These pins are either input or output. Ou seja, os pinos podem ser entrada ou saída. Does that mean we could have some pins as input and some pins as output? Pergunta do John. Isso significa que nós poderíamos ter alguns pinos de entrada e outros pinos de saída? That is correct. Isso está correto. And in fact, we can have the same pin on one system be input. De fato, nós podemos ter o mesmo pino em um sistema para ser entrada. On a different system, it could be output. E num sistema diferente, ele poderia ser uma saída. That is up to the programmer to decide whether they want to make a pin be an input or an output. Está a cargo do programador decidir se ele quer que o pino seja uma entrada ou uma saída. So, let's see how we can do that. Então, vamos ver como a gente pode fazer isso. In the case of port F, these pins are tied to the hardware on the launchpad. No caso da porta F, esses pinos estão conectados ao hardware do Launchpad. Né? O que ele quer dizer aqui é que, em geral, a maioria dos outros pinos das outras portas estão livres para você usar. Mas no Launchpad, nesse que já está usando, ele já conectou internamente na placa esses pinos aos LEDs e às chaves. Tá? É até possível você desconectar esses pinos dos LEDs das chaves, mas você teria que dessoldar alguns resistores de 0 ohms que estão na placa. Tá? É possível, mas teria um trabalhinho. Tá? Mas não vamos fazer isso na nossa placa, porque a gente sempre vai estar usando os LEDs e as chaves para alguma coisa. Specifically, pin 4 and pin 0 are switches which are input. Especificamente, o pino 4 e o pino 0 da porta F estão conectados às chaves, que são entradas. Então, esses pinos 4 e 0 devem ser configurados como entrada. And pin 3, 2, and 1 are LEDs which are output. E os pinos 3, 2 e 1 são LEDs, que são saídas. So what are we going to put in there? Então, o que nós vamos colocar lá? So we have to distinguish between a pin being either a input or an output. Então, nós temos que distinguir entre o pino ser uma entrada ou uma saída. So if I want to use a particular pin and I want to call it an input, então, se eu quiser usar um pino particular e eu quiser chamar ele de uma entrada, I have to make sure that the bit I write to in the direction register has to be a 0 for input. Então, eu tenho que me certificar de que o bit de direção no registrador seja 0 para uma entrada, 0 for input if I want to use both these switches. Então, eu tenho que colocar 0 nesses bits se eu quiser usar as duas chaves. And if I want to use an output, I have to have a different code for it. E se eu quero usar uma saída, eu tenho que ter um diferente código para isso. I use 1 for output. E eu uso 1 para saída.
Então, quando você escreve esses números aqui nesse registrador, nessa posição de memória, são os últimos 5 bits, né? Aqui é um registrador de 32 bits, né? Então, nos últimos 5 bits dessa posição de memória aqui, eu tenho que escrever esse padrão. Ou seja, o bit 4 e o bit 0 são entradas, e o bit 3, 2 e 1 são saídas. Now, what we also see is that there are 2 other registers. Agora, o que nós também vemos é que tem outros 2 registradores, né? The enable register, which is the DEN register, which have o registrador de dados happens to have an address which is 0x4002551C. E esse registrador para habilitação de dados, né, habilitação de dados digitais, né, ele tem um endereço também, que é esse endereço, 400.255.51C, em Hexa. And it's also a register with many bits in it. Ele também é um registrador com muitos bits nele. É uma localização de memória com muitos bits nele. A memory location with many bits in it. And we will focus on the bits of interest to us, again 4, 3, 2, 1 and 0. Mas nós vamos focalizar nos bits que são de interesse para a gente, que são os bits 4, 3, 2, 1 e 0. So, and if I want to enable these, so in our program we might just be using one switch and one LED. That is. E se eu quiser habilitar esses pinos, bom, no nosso programa nós poderíamos usar só uma chave e um LED, né? Nesse caso, eu só ligaria aqueles que têm interesse, né? Aqueles que eu estou usando. In this program, the way we're using the logic, we want to turn all of them on, and we turn them all on or enable them by writing a 1, 2. Nesse programa, nós vamos usar todos esses pinos. Então, nós vamos habilitar digitalmente todos eles. Vamos escrever 1 em todos. Então, quando nós formos usar todos os pinos de uma porta, nós ligamos todos esses pinos, né? Escrevemos esse número aqui. Que número é esse aqui em digital, pessoal? Aqui é tudo 0, né? É 0, 1, e aqui é o bit F, né? Então seria 0x, né? Tudo 0, e no final 1F. Now that we've seen how the I/O registers work, agora que nós vimos como os registradores de entrada e saída funcionam, let's look at the software which we can use to initialize the port. Vamos olhar agora ao software que nós podemos usar para inicializar a porta. Each device has a separate clock that can be turned on. Cada dispositivo tem um clock separado que pode ser ligado. And so we're going to set bit 5 in this clock register to enable the clock for port F. Então, nós vamos habilitar, nós vamos setar o bit 5, né? Nós vamos fazer o bit 5 igual a 1 nesse registrador de clock para habilitar o clock para a porta F, tá? It takes 3 to 5 cycles for the clock to stabilize, so we'll put in a dummy delay loop just to make sure the clock is stable before we use it. Bom, então, para ligar o clock da porta F, a gente tem que habilitar o bit 5 desse endereço aqui, tá? Desse endereço aqui, né, que nós temos aqui, tá? 00020. Então, é o bit 5 desse endereço aqui, sysclock, né, que está definido em algum lugar, tá? Para descobrir qual clock de qual porta que funciona, aí a gente tem que ver no datasheet. Isso aí nós vamos ver depois, tá? Bom, e quando você liga o clock, em geral ele leva alguns ciclos de clock para funcionar, tá? Então antes de você fazer qualquer outra coisa,
você tem que esperar alguns ciclos, uns 3 ciclos, né? E aqui você colocou o que se chama de um dummy delay, né? É um delay que não serve para nada, só para passar o tempo, né, necessário para o clock estabilizar. There are 2 pins on the microcontroller that require unlocking. Ó, nesse microcontrolador tem 2 pinos que você tem que destravar, tá? Na porta F, né? O bit 0 da porta F e o bit 7 da porta F, tá? Isso é porque, como os bits têm várias funcionalidades, às vezes ocorre conflito entre 2 funcionalidades, por exemplo, tá? Então, nesse caso da porta F, para que funcione adequadamente como porta de entrada e saída digital, você teria que destravar esses 2 bits, o 0 e o 7, caso você fosse usar. F bit 0 and port D bit 7. To unlock, we'll write this magic number into the lock register. Para destravar esses 2 bits, nós vamos escrever esse número mágico no registrador de travamento, tá? O que ele quer dizer, esse número mágico, é que você teria que olhar no manual por que é que tem esse número. Isso vai ser discutido mais tarde, tá? Por enquanto, vamos aceitar que isso aqui destrava o bit 0 e o bit 7. And after unlocked, we can then allow changes to all 5 bits of port F. E aí, depois de destravado, nós podemos permitir mudanças em todos os bits 5, tá? Da porta F, tá? Então, a gente usa esse comando aqui, tá? Using the analog mode, so we'll turn it off. Só repetindo, pessoal, esse comando aqui, o CRR, né, é que permite mudanças nesses bits, tá? Depois de destravar, né, aí você aciona esse registrador para permitir mudanças, né, nos bits de 4 a 0. Você escreve 1 em todos os bits que podem permitir a mudança, tá? Bom, agora nós não estamos usando o modo analógico, então vamos desligar o modo analógico, que é esse AM Cell, tá? Vamos escrever 0 em todos os bits, ou seja, desabilitar a função analógica. And the alternate function mode has 2 registers. Assim. E agora vamos ver o registrador de função alternativa, né? Tem 2 registradores, né? This one and that one. Para habilitar a função alternativa, temos 2 registradores. Esse aqui, PCTL, e esse aqui, AFCell. Tá? In this particular example, we're using the general purpose I/O. Nesse exemplo em particular, nós estamos usando o entrada e saída de propósito geral e não funções alternativas. Not alternative function, so we will set the P control and the AF select to 0. Então nós vamos colocar o P control, né, o registrador PCTL e o AFCell para 0. Então se lembre, para usar esse modo de entrada e saída digital, que você lê ou escreve na porta, esses 2 registradores são para 0. Né? Os outros casos vamos ver mais à frente. We saw Dr. Yarabali explain direction registry. Nós vimos o Dr. Yarabali explicar o registrador de direção. And this is the pattern that he selected. E esse é o padrão que ele selecionou, 0E. Não sei se vocês se lembram, né? Os bits 4 e 1 são 0, os bits 4 e 0 são 0, né? Os bits 3, 2, 1 são 1, são saídas. 0, 1, 1, 1, 0 for the 5 bits of the port F direction. E esse então foi o padrão que foi selecionado. Os bits 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, os últimos 5 bits do registrador de direção da porta F. The hardware on the launchpad needs an internal pull-up. O hardware no launchpad necessita de um pull-up interno. Isso aí depois a gente vai explicar com mais calma, tá? Então, para acionar esse pull-up interno, and so we'll enable the internal pull-up by setting the port F bit 4 and port F bit 0. Então nós vamos habilitar o resistor de pull-up interno, fazendo igual a 1, setando, né, os bits 4 e 0 da porta
F. Pull-up resistors on. And lastly, we saw the data enable register, and in this case, we enabled all 5 bits. Finalmente, nós vimos aqui o registrador de habilitação de dados, né? E nesse caso, nós vamos habilitar os 5 dados, né? Então, um monte de registradores, né, pessoal? Que a gente tem que aprender aos poucos, né? Como lidar com eles. Você tem que configurar todos esses registradores para usar uma porta. É um ritual que sempre tem que ser feito quando você usa uma porta. So, okay, John, it seems like we are doing a lot more than we need to. Ok, John. Parece que nós estamos fazendo muito mais do que nós precisamos. Okay, in this program, we're only using two pins, Bom, nesse programa nós só estamos usando 2 pinos. but we're changing a lot of things. Mas nós estamos mudando um monte de coisas. I'll show you later how it's done right. Eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso da forma correta. Bom, vamos continuar. Pessoal, aqui o curso, né, do EDX apresenta uma ferramenta interativa muito legal, né? Aqui diz: clique na figura para executar a ferramenta interativa. Aqui tem representando as portas que já estão dentro da placa, né, com as chaves e os LEDs. E aqui diz: note que escrevendo para o registrador de dados da porta faz com que os LEDs acendam ou apaguem, né? Mas se você escrever nessas portas aqui, não tem efeito porque elas estão configuradas como entrada, tá? O valor das entradas é determinado pelas chaves, por essas chaves aqui, né? E você pode clicar nas chaves, né, nessa ferramenta interativa. Vamos fazer isso então? Então clicar aqui, né, e abriu essa ferramenta interativa, tá? Olha só, aqui tem os registradores, né? E aqui eles estão configurados como deveriam, né? Aqui para habilitar o digital, né? Habilitar o pull-up resistor, né? O resistor de pull-up, né? Então tem todos aqueles bits de configuração. E aqui são os que realmente estão sendo mais importantes agora, que é o seguinte. Aqui nós temos o de direção, né? Então, o 4 e o 0 são entradas e o 1, 2, 3 são saídas, né? E 1, 2, 3, né? Então, pessoal, olha só. E aqui é o registrador de dados, né? Vamos então primeiro ver a entrada, tá? Ó, aqui está desligado, né? Não sei se você se lembra. É lógica negativa, então quando tem um resistor de pull-up aqui, então quando está desligado, o valor é 1. Então por isso que aqui nos bits 0 e 4, o valor é 1. Fechando, né? Vai para 0, né? Fechando aqui vai para 0. Ok? Brinquem com isso aí para vocês verem. Então, quando isso muda, quando é feita a leitura, os registradores mudam, né? Agora vamos escrever. Olha só. No bit 4 vamos botar 0, né? Depois vamos botar 1, 0, 1, 0. O que vocês acham que isso aí vai causar? Bom, esse bit aqui, o bit 1, e esse último bit e esse primeiro, não vão causar nada, porque eles são entradas, né? Então qualquer coisa que eu escrevesse, não ia mudar nada. Mas olha só, esse aqui da porta 4, da PF1, né? Que esse aqui está em 1, né? Então esse verde vai acender, o próximo é 0, então o azul não vai acender, e o próximo é 1, então o vermelho vai acender. Vamos lá? Vamos escrever então nesse registrador. Então, como a gente previu, acendeu o verde e o vermelho. Pessoal, e se a gente escrevesse tudo 1? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tentem prever o que vai acontecer. Bom, na minha opinião, né, essa chave aqui, esses 2 bits, o primeiro e o último, não vão ter nenhum efeito, porque essa porta é de entrada. Então eles são irrelevantes porque eles vão ser simplesmente como que ignorados. Tá? Bom, mas esse 1 aqui, ó, 1, né,
eles vão acender os três, né? O verde, o azul e o vermelho. Vamos checar? Cliquem aqui no Write, então. Ok? Bom, então temos aí uma ilustração legal, né, de como funciona esses registradores, como é a leitura e como é a escrita. Ok, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo. Vou parar aqui para não ficar muito longo, mas continuamos a partir desse ponto aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!